para mim é uma alegria também muito grande, muito especial poder participar dessa entrevista. Faria, você foi uma das pessoas, certamente das mais marcantes na minha vida em geral e na minha vida acadêmica, com toda a certeza. Faria, eu tenho um conjunto de perguntas aqui e estava aqui pensando se as proporia em sequência ou se de uma vez só. E achei melhor fazer de uma vez só, porque você tem esse imenso poder de síntese, de interconectando os vários temas. Uma questão, Faria, então, elas não são necessariamente interligadas, mas eu tenho certeza que você será capaz de conectá-las, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouco mais, digamos, sobre a sua vivência geral aqui na faculdade. Esse é um tópico que a gente tem insistido. Como é que era a sua vida? Você falou mais até da sua vida fora da faculdade e da sua, digamos, perspectiva crítica, mas como é que era? Quer dizer, alguém daqui dentro te marcou, a relação com os amigos, a relação com os professores, o contraponto crítico já ficou claro, mas isso era algo que eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais. Outra questão, Faria, que é absolutamente marcante na sua trajetória, é a sua imensa capacidade de formar professores e portanto, sua dedicação a essa atividade pela via do PET, mas muito também pela via das suas aulas. Quem não se lembra das aulas que você dava sexta-noite e depois sábado de manhã? E aulas de 4 horas que não eram com seminários, aulas realmente intensas, densas enfim, um exemplo de dedicação poucas vezes visto nessa intensidade aqui nessa escola. E um terceiro eixo de perguntas diz respeito à sua formação teórica. Quer dizer, no começo da sua carreira, o que era muito comum, digamos, num departamento ligado às disciplinas propedêuticas, digamos, a própria identidade da filosofia social não era bem demarcada como hoje em dia ela é mais, né? Ou seja, sociologia, filosofia, teoria do direito. Naquele momento, né, me parece mais do que hoje, havia, digamos, uma convergência, uma contaminação muito próxima dessas áreas, né? O próprio Instituto Internacional de Filosofia do Direito, a IVR, ela nasce como filosofia e teoria social, o que é muito bom, mas de qualquer modo é visível que houve uma especialização no curso do tempo. E você, de alguma forma, também, né, Faria? O seu foco acabou sendo, hoje você é uma pessoa muito fortemente identificada como um dos grandes nomes na sociologia do direito. Então, eu gostaria de saber, primeiro, como é que foi essa sua caminhada e também do ponto de vista teórico, quais são suas influências. Primeiro, portanto, como é que você chega de maneira mais focada à sociologia do direito e as suas influências teóricas na sociologia do direito, né? Que combina uma espécie de construção teórica de temas macros, né? Ao mesmo tempo que com uma preocupação, uma sensibilidade muito grande com pesquisas aplicadas, ainda que a elas mais diretamente você tenha dedicado menos tempo, né, acredito eu, do que, digamos, a incorporação da sua análise dessas pesquisas aplicadas. Então, eram essas questões que eu queria levantar. Claro, sempre tem muitas outras, mas essas... Olha, a primeira parte da pergunta é uma coisa esquisita, porque por mais que eu fosse, como eu disse, um professor heterodoxo, e por mais que viesse de uma família ortodoxa aqui na Faculdade de Direito, quer dizer, o mainstream era altamente kelseniano, altamente positivista, altamente pró-ditadura, altamente, como é que eu poderia dizer, conservadora, eu me surpreendi muito com alguns professores desta casa. Um dos professores que me surpreendeu, pode parecer estranho para vocês pela posição política dele, mas ele foi muito bom professor em sala de aula, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Foi realmente um professor importante. Não importa o que ele tenha feito depois politicamente, eu não estou entrando, não estou julgando isso. Mas em sala de aula ele entregava uma aula muito competente e fora atendia bem os alunos.
E eu me lembro que eu comecei a trazer isso, eu trazia do jornal, eu trazia do Rolf, que sempre me insistia no seminário em discutir economia política, textos de economia política, e um dia eu comecei a discutir, fazer perguntas ao professor Manuel, e ele disse, eu tenho uma sugestão, você tem que ler o livro tal do Celso Furtado. 2 dias depois eu comprei o livro, mostrei que eu estava lendo, ele falou, eu quero que você converse comigo sobre... Você gostou ou não gostou do livro? Aí eu procurei na sala aqui um dia, ele me autorizou a entrar e me sugeriu um segundo livro do Celso Furtado. Quer dizer, este homem que tinha, vamos dizer, a fama de ser um homem altamente reacionário, ao indicar o Celso Furtado, ele, vamos dizer, me causou uma espécie de indagação, de perplexidade. Raios, a quem é ele? Não é? Ele é um bom professor, mas não está preocupado com a imagem externa dele. Ele vai ser vice-governador pela ditadura, ele vai ser candidato a senador pela ditadura, ele vai ser o secretário executivo do Ministério da Justiça na gestão do ministro Alfredo Buzaide. Né? Isso, então, me fez olhar um pouco a escola para perceber a sutileza. A segunda pessoa que também me causou o espanto pela sua qualidade foi um professor, o nome dele eu não estou conseguindo lembrar, a idade é terrível. É um professor do Departamento de Direito Internacional que nunca chegou a titular, mas ele fez a livre docência, José Carlos, alguma coisa, me falta o sobrenome dele. Foi quem me convidou a ser monitor dele. E foi no curso de Direito Internacional Público, foi o único professor de Direito Internacional Público que era capaz de trazer para a sala de aula o direito internacional público à luz dos acordos econômicos que estavam sendo discutidos naquele momento, isso foi em 1971, não é? E o ministro da Fazenda ali já era o Delfim, não é? E, portanto, o Delfim vinha exigindo, não é? Uma série de mudanças que o Itamaraty acabou fazendo. Este homem tinha uma capacidade de explicar de uma forma didática e as leituras que ele indicava eram absolutamente fascinantes. O terceiro deles era o professor Fábio Comparato. Né? O professor Fábio Comparato era um professor, no primeiro momento, que vinha de uma família de banqueiros. Quando ele foi meu professor, ele era diretor do banco, deste banco Comércio e Indústria, né? O Cominde, e era um professor em sala de aula, um pouco monótono, mas o que ele dizia no seu conteúdo era muito bom. Né? E depois ele vai transferir para o nosso departamento, mas aí ele é mordido pela mosca azul dos direitos humanos. Mas ele foi um professor que, de certo modo, mais nas aulas de direito comercial, ele tinha uma noção de economia política acima da média, acima dos próprios professores de economia política. Os professores de economia política do primeiro ano eram, rigorosamente falando, infelizmente estão todos mortos, não vou dar o nome, mas rigorosamente falando, eram todos muito fracos, todos medíocres. Não é? E então eu eu aproveitei muito das aulas do professor Fábio Comparato. E depois o professor Zainarte Botelho Mesquita, que era um professor de Direito Civil e Processo Civil, do ponto de vista técnico, era um professor moderno. Não sei se você entende com a palavra moderna. Ele era um professor que lidava com uma bibliografia recente, enquanto os outros falavam numa bibliografia do século XIX ou do começo do século XX. Então, esses professores acabaram, de alguma forma, me atraindo. Não é? Uma das coisas que mais me deixa espantado é que esses professores, houve um atrito ali na altura, já não me recordo, isso foi já nos anos 80, entre esses poucos professores que eu mencionei e os professores mais conservadores. Não é? Um desses professores mais conservadores era um professor de Direito do Trabalho, não sei se você se lembra, não era o Mauri Mascaro Nascimento, era o outro, você se lembra dele? O nome? Lembra? Wagner Gil? Não. Era um professor enfim, esse professor era professor titular, esse professor era um professor altamente conservador, pertencia aos quadros da Fiesp, e houve uma ruptura na pós-graduação. Não é? Dois professores, o Magano, Otávio Bueno Magano. O Magano pela direita e o outro era esse que eu mencionei agora. O Magano era e o Mesquita, o Zé Inácio Botelho Mesquita. E eles começaram a discutir a resposta a essas recomendações do CNPq. E o Magano foi resistente e o outro, como é o nome dele? O Botelho Mesquita começou a insistir que teria mudar. Eles brigaram e aquilo rachou. Aí chegou uma hora em que eles fizeram um grande acordo e disseram, então nós vamos dissolver a comissão de pós-graduação e, a partir daí, nós vamos eleger de comum acordo aqueles que serão os condutores, porque nós não temos mais condições de continuar. Não é?
Os dois não continuaram amigos, mas também não viraram inimigos. Agora, a surpresa foi que os dois votaram em mim. Ou seja, tanto um quanto o outro, o Magano, eu não tinha o menor relacionamento com o Magano, mas o Magano percebeu que eu poderia ajudar, e o Zé Inácio me dava muito bem com o Zé Inácio. Então, a partir daí, eu vou para a posse. Né? E aceitei os outros votos que eles indicaram, e isso permitiu que eu conseguisse fazer uma gestão razoavelmente boa. Eu passei uns 8 anos, 9 anos na pós, sendo que eu tive uma coisa curiosa. Primeiro entrei como membro, no segundo mandato eu virei vice, mas o meu presidente saiu para disputar a titularidade e não voltou mais. Então eu fui o vice que assumiu. E assumi a coordenação da pós no terceiro mandato. E isso me deu a possibilidade de fazer, não é, oxigenar mais e começar a estimular os colegas de faculdade, da congregação. Eu sempre representei muito cedo os doutores na congregação, os livre-docentes da congregação, antes de ser titular. E isso fez com que a conversa soasse de uma maneira mais tranquila. Eu não era mais aquele, vamos dizer, sujeito meio desastrado, e também fui amadurecendo. E a conversa foi fluindo, e isso fez com que a gente pudesse ter uma pós-graduação que faz uma espécie de um salto de qualidade. A gente vai recuperando o nível a letra da faculdade já estava caindo de B, estava caindo para C, e depois ela vai subindo. E, de certo modo, isso acabou sendo, como é que eu diria, sendo útil do ponto de vista da escola e para mim. A segunda coisa, você diz a questão das minhas influências teóricas. As minhas influências teóricas são fruto dos seminários do Rolf. Ele me fez uma série, ele era um homem muito alemão, muito duro, e ele então começou a exigir que eu começasse a fazer 3 leituras. Não é? Uma leitura que ele recomendou de alguns textos de Marx, alguma leitura que ele me recomendou de Durkheim, mas acima de tudo ele dizia algo que era: pelo que você escreve, pelo que você conversa, pelo que você pensa, você vai ter de ler Economia e Sociedade de ponta a ponta. Não é? E nesse momento foi quase que me divorciei do Rolf, não é? Porque eu saía, os seminários às sextas-feiras eram na casa dele, ele morava em Santo Amaro, e eu morava na zona norte, do lado da Serra da Cantareira, do lado do Horto Florestal. Os seminários terminavam na casa dele às 1h da manhã, 1h30 da manhã, começava às 5 da tarde, e eu era obrigado a pegar um ônibus que saía às 2h da manhã no Santo Amaro, me deixava aqui às 2h40 e eu tinha de esperar um ônibus às 3h30 que me levava para a Zona Norte. Eu não tinha dinheiro para pagar táxi. Não é? Agora, a leitura que ele fez, a sutileza, e às vezes a falta de sutileza de um alemão, que quando queria conseguia ser grosso, não é? Conseguia, não leu, leia novamente, ou então você vai ser um cretino. Não é? Tudo isso, era esse o nível. Tudo isso, não é, fez com que eu acabasse assumindo uma leitura cada vez mais rigorosa, e depois eu fui lendo, e quando você vê o que eu trago da primeira viagem que eu fiz aos Estados Unidos como bolsista, eu trouxe, naquele momento, os livros, mas nem a Faculdade de Filosofia tinha na sua biblioteca os livros que eu trouxe. Essa bolsa me permitiu trazer uma série incrível de novos livros que estavam saindo na transição da década de 1970 para 80, de livros sobre Weber. Não é? Isso foi uma coisa decisiva. A partir daí, eu comecei também a discutir cada vez mais, a tentar enveredar para uma discussão cada vez mais teórica. Fui descobrir o Pierre Bourdieu. E se você olhar, é quando eu deixo de lado aquelas pesquisas aplicadas que me levaram a discutir autoritarismo, justiça social, crescimento econômico e direito, eu vou fazer a eficácia jurídica e violência simbólica. Esse talvez seja a recuperação, o meu retorno a uma dimensão de natureza teórica. E em seguida a esse texto vem também o outro, que também tem muita dimensão teórica, que é o primeiro da trilogia, hoje já não é mais uma trilogia, mas enfim, os trabalhos sobre direito e crise econômica, o direito depois das crises econômicas de um modo geral. Esse é o eficácia jurídica e violência simbólica, e ao mesmo tempo o anterior, que era sobre filosofia política e democracia e retórica jurídica, eram os 2 textos com os quais eu caminhei na linha de ter retornado para a teoria. Né? Mas, fundamentalmente, o meu orientador foi o Rolf, e o Weber foi, para mim, uma leitura absolutamente fundamental. Tanto que, quando saiu a 4ª edição do livro do Fauro, a editora das letras, a Companhia das Letras, pediu que eu fosse o prefaciador. E o Fauro
Mauro, uma vez, me convidou para almoçar com ele e me disse o seguinte: olha, eu respeito as suas leituras dos seus artigos, e me fez perguntas. Eu percebi que eu tinha lido direito pela orientação do Rolf, o próprio Rolf, o Weber. Nesse sentido, depois vem, o Celso aí conhece bem, vem a nossa experiência de Oñate. Em Oñate eu também frequentava aquela biblioteca, nós chegamos inclusive a pegar um carro e fomos até o Instituto Universitário Europeu, e você se lembra que lá nós conhecemos como era o nome dele? O Toibener, não é? E ali, não sei se você se lembra, ele nos mostrou a biblioteca e como é que a biblioteca estava investindo em livros de, vamos dizer, de teoria dos sistemas, mas também no campo da sociologia você percebia o neo-weberianismo ali na biblioteca dele. Né? E naquela ida primeira também aos Estados Unidos, o pessoal de Chicago me chamou muito a atenção para ler o Weber. Não é? Eu estou querendo lembrar, o Philipp Schmitter, né, que foi professor aqui no Unicamp, foi quem me disse: você tem de ler o Weber. Não é? Ou seja, isso foi a minha grande marca teórica. A partir daí, vai surgir um problema que me custou um pouco da minha vida, que foi o concurso para titular. O concurso para titular, eu acabei escrevendo essa tese, bastante sobre a orientação do nome dele. Do Rolf? Não, do Rolf também, mas lá nos Estados Unidos, do Trubeck. David Marshall Trubeck. E, vamos dizer, ele me apresentou alguns bons filósofos de direito, e ele também me deu um vale para eu entrar em qualquer companhia aérea e a qualquer universidade para fazer entrevistas com professores de sociologia do direito e de filosofia do direito. Naquele momento eu estava trabalhando com filosofia do direito. Então eu fui procurar o Lawrence Friedman em Stanford, fui procurar em Berkeley o Gabriel Almond, ou seja, eu fui para todos os lugares ali e fiz aquele trabalho, e aquele trabalho foi o trabalho com o qual eu disputei a vaga para ser professor titular do Departamento de Filosofia e Teoria do Direito. Eu percebo que quando a minha mulher vai aos Estados Unidos me visitar, ela estava muito estranha. Eu não sabia o que tinha acontecido. Ela fica uns 2 meses comigo e volta. Aí eu volto para cá e eu percebo que ela continua estranha. E eu percebo que o Tércio continuava cada vez mais estranho. E aí ele se afastou de mim, completamente. E no dia do concurso, na hora que já tinha feito todas as provas, a Sandra me disse o seguinte: Sandra, minha mulher, o Tércio pediu que eu conversasse com você e tirasse você do departamento. Ele não acha que você tem condição de continuar no departamento, ele não tem condições de segurar a ascensão, tem todo o concurso, está de concurso de cartas marcadas, e esse concurso vai para uma figura chamada Geraldo Ataliba. Não é? Bom, naquele momento eu já tinha disputado. A diferença foi de 0,02. Com exceção do Mata Machado, que foi o único que me mandou uma carta e me disse, votou comigo e me disse, contou essa história, que a Sandra sabia. Os outros simplesmente sumiram, o próprio Tércio sumiu. E no primeiro dia seguinte ao concurso, quando eu vim da aula, eu cruzei com ele no corredor, quase que ele caiu. Ele passou pelo corredor para descer para não cruzar comigo. A partir daquele momento, eu fiquei tomado de uma enorme indignação, vocês sabem disso. Aquilo me gerou uma crise de, vamos dizer, moral. Não é? Como é que eu posso sustentar uma relação que eu mantive com o Tércio? E 2 pessoas foram decisivas na interlocução comigo, o Tércio e o Rolf. E disseram, acabou, o Tércio acabou. Não é que acabou a sua relação com ele. Todos nós, na Universidade de São Paulo, sabemos hoje, depois do que ele fez, quem é o Tércio. A partir daí, não conversei mais com o Tércio, virava a cara. Na posse do Celso, eu cumprimentei o Tércio. E na segunda posse, eu também cumprimentei o Tércio, melhor dizendo. Com o Celso lá, eu consegui bem logo continuar conversando. Mas naquele momento aconteceu algo que causa também um novo choque. Não sei se vocês se lembram do debate sobre a universidade que a Folha travou. Sobre os professores preguiçosos. E nesse improdutivos, debate, improdutivos e preguiçosos. Nesse momento, o Gianotti e o historiador, o Carlos Guilherme Mota, mencionam o que aconteceu na Faculdade de Direito no meu concurso e deram uma visibilidade brutal para aquilo. E aquilo tudo fez com que, no ano seguinte a isso do concurso, o reitor, o Goldenberg, lançasse, em nome dos 50 anos da universidade, uma espécie de lançamentos para marcar o primeiro cinquentenário os 50 anos da universidade. E a editora da EDUSP, por decisão do Conselho Universitário, aprova um pedido do professor Goldenberg, e eles vão publicar, nas diferentes áreas do conhecimento, 2 teses apresentadas à titularidade
que marcaram a universidade. Teses de um professor mais recente e teses de um professor mais antigo. Eu estou quieto no meu canto, tal. O Rolf um dia chega para mim com aquele jeito de um homem de quase 2 metros de altura e joga na minha mesa e diz: veja o que aconteceu. Os 2 nomes que o Conselho Universitário selecionou foram o nome do Antônio Cândido e o meu nome. O que levou o Junqueira, e que levou, eu já não me lembro quem mais, o próprio Ataliba, a entrarem com uma discussão dizendo: mas o Faria não é titular, o professor Faria não é professor titular. Está explícito, não é? no regimento que a USP vai escolher 2 professores titulares. E o Gutenberg bateu na mesa, isso me foi contado pelo Carlos Estevão Martins, pelo Carlos, o outro, Guilherme Mota. Bateu na mesa e disse: aquele concurso foi manipulado. Nós sabemos como foi manipulado, não é? Se o professor Faria não fez, ele ganharia, mas se ele não fez recurso, nós não podíamos tomar nada. Ele é o ganhador moral daquele concurso. E a partir dali, eu comecei a perceber que eu tinha, vamos dizer, ganho moralmente aquele concurso, e a partir daí eu retornei à faculdade, mas eu demorei 14 anos para ser titular. Eu demorei 14 anos para ser titular. E mesmo assim, houve movimentação para lançarem outros candidatos. Não posso dar os nomes. Não sei se eu respondi tudo isso. Não, acho que... A minha formação, se você perguntar, a minha formação é uma formação fortemente na sociologia weberiana. E eu devo muito às leituras de filosofia ao Rolf, que era um professor que fez uma tese e me apresentou João Paulo. Não sei se você se lembra do João Paulo. Não é? O João Paulo se tornou, depois do Rolf, o meu segundo grande amigo na área de filosofia. Os dois me deram, não é? Os dois me deram Rousseau. Os 2 leram comigo, o Rolf leu comigo, não levava a sério Haber, mas ele levou comigo, me fez ler com ele o John Rawls, não é? E na filosofia também dos contratualistas, o João Paulo Monteiro. Tá? Eu me lembro quando o seu aluno, na graduação, Faria, fazia Ciências Sociais na época, e eu me lembro que o seu curso de Sociologia aqui também era muito... recheado de autores funcionalistas, né? O Albon, do David Easton, que eram completamente ignorados na faculdade de Sociologia da época, ou seja, eram autores estranhos. O que se via lá na época, os Três Porquinhos, Durkheim, Weber, sim. E mais, enfim, funcionalista americano, nem Parson, mencionava seu nome, mas não se lia. Agora, é interessante você dizer isso, porque curiosamente, quem me apresentou estes autores, principalmente o David Easton e também o Gabriel Allman, e o Schmitter, foi o Rolf Kuntz, que era um professor da Faculdade de Filosofia. E ele era um professor não necessariamente alinhado àquele grupo que era hegemônico na época, liderado pela professora... o nome dela também? A professora Marilena Chauí. Agora, a minha relação com a Marilena sempre foi muito boa. A minha relação com o Gianotti também sempre foi muito boa. O Gianotti me ajudou a ler algumas coisas, me chamou a atenção para algumas coisas. Às vezes eu entregava um paper para ele com medo de sair dali apanhando. Não é? E ele dizia, não, isso aqui você pode fazer isso e aquilo. E na Comissão de Reforma do Ensino Superior, nós ficamos 3 anos, o Gianotti e eu tínhamos uma característica. Nós íamos no mesmo avião, dormíamos no mesmo hotel, almoçávamos no mesmo restaurante juntos, jantávamos juntos e íamos para o hotel, cada um para o seu quarto. E no retorno da minha mulher, que ia de carro para buscá-los, carro oficial para buscá-los, ela ia nos buscar e levava, o motorista levava um para casa e outro para casa. Não é? E isso fez com que nós tivéssemos grandes discussões, e tem muita coisa que um dia ainda vou mostrar a respeito dessas discussões, que são sobre a análise que ele passou a fazer sobre a política brasileira. Tá? Ele prometeu que ia fazer um livro sobre isso com os artigos que ele publicou no Estadão, não cumpriu a promessa. Tem artigos dele que até hoje são absolutamente primorosos. Não é? São artigos de observação política, numa linha que não saberia dizer qual é a sua abordagem, mas eles são geniais. Não é? Principalmente quando ele diz: não existe nenhuma possibilidade de se fazer política no Brasil se nós não tivermos um mínimo de desonestidade. Não sei se você se lembra disso. Sim, não é? Gerou uma polêmica com a Marilena Chauí. Com a Marilena Chauí. Um dia eu estava conversando com o Fernando Henrique, ele subiu para conversar comigo lá em casa, e nós tocamos nisso. Né? E ele disse: mas o Gianotti era dificílimo, era um homem muito difícil. Eu falei: olha, eu me dava bem com a Marilena, mas eu nunca fui grande amigo da Marilena. Mas eu cheguei a participar, a Marilena me indicou para participar de bancas para a escolha de professor titular na Faculdade de Filosofia. Né? E não uma vez, uma livre docência e uma banca de titularidade. A titularidade foi do Milton Meira Nascimento.
E é interessante, o Gianotti discutir os textos comigo, e o Gianotti um dia fazer uma observação numa reunião do Conselho de Pós-Graduação da USP, na Câmara de Pós-Graduação da USP, o Conselho, eu tive de entrar, e na hora que eu entrei com o representante da Faculdade de Direito, alguém lá fez um bochicho. O Gianotti falou, esse é dos nossos. Não, você está errado, esse é dos nossos. E pediu que eu fosse sentar junto do assento onde estava o pessoal da Faculdade de Filosofia, das unidades da Faculdade de Filosofia. Então eu sempre mantive com uma geração, com algumas gerações da Faculdade de Filosofia, eu mantive um excelente diálogo. Não por acaso, hoje nós temos, saindo do PET, indo para a Faculdade de Filosofia, na antropologia, a nossa antropóloga... Ana Lúcia. Ana Lúcia Pastore. Nós temos professor no Departamento de Ciência Política, que é o Laurindo. Nós temos um professor que é no Departamento de Economia, que é o Wally, me faltou o primeiro nome dele. Nós temos mais um professor também no Instituto de Relações Internacionais, ou seja, gente que saiu do PET Campus.